Dois núcleos habitacionais que já fizeram parte do maior bairro de Marau. Dois espaços com uma identidade bastante variada. Eu sou João Pedro Tartar e a nossa parada de hoje é nos loteamentos Santim e Novo Horizonte. Um cenário relativamente tranquilo, apesar da proximidade com o centro de Marau. Fica claro como o loteamento Santim possui essa forma dual de funcionar. Essa não é a única divisão deste espaço habitacional. O tamanho das casas, o comportamento dos moradores e até mesmo a história do loteamento tem uma certa diferença de fatores que variam. Originalmente, o espaço associado ao loteamento Santim pertencia ao bairro São Cristóvão. Isso se deve ao fato de que a família que viria a lotear o Santim se estabeleceu na área que hoje pertence ao maior bairro da cidade. Apesar dessa relação, o loteamento possui uma forte conexão com o bairro Guadalupe. Por vezes eles se cruzam muito, né? Então, embora estamos no loteamento Santim, temos muito orgulho, por vezes, de falar também pertencemos ao Guadalupe. Então, isso é muito legal, né? E a gente não tem essa, somos do Santim ou somos do Guadalupe. Não, a gente se sente muito confortável ali no Santim, mas quando pergunto se estamos próximos e praticamente inseridos também no Guadalupe, né? Até porque nós temos uma via central, que é o Antônio Santim, que é uma via que vai para outros bairros, né? E que por si só essa circulação nos permite também, por vezes, nos sentirmos no Guadalupe, né? Apesar desse sentimento de proximidade, o loteamento possui uma série de características marcantes que o diferenciam do bairro vizinho. Os edifícios são muito mais variados, sem uma arquitetura específica. Há inclusive uma série de prédios de maior altura construídos e em construção. A uma quadra da Avenida Júlio Borella, por exemplo, está o House 219 Condomínio, obra da construtora KRT Morar Bem, patrocinadora aqui do Projeto Bairros. E essa cara de espaço em construção marca o Santim, tanto que o loteamento ainda conserva grande quantidade de terrenos vagos. Ainda tem muito local, acostamento, assim, como não tem todos os lotes com casas, ainda tem muitos locais que tem uns matinhos, assim. Até eu aproveito para ir fazer o caminho com o meu cachorro quando eu vou passear com ele por aí, né? Agora estão fazendo várias construções ali de várias casas, né? Teve ali perto da minha casa foi feito alguns prédios, inclusive do lado da minha casa também foi feito um prédio, né? Então acho que cada vez mais estão chegando novas pessoas também, né? É um ótimo lugar, eu acho, para morar assim. Hoje em dia eu digo, se lá atrás o Diego lá de trás estava achando meio ruim, hoje em dia eu posso dizer que é um ótimo lugar. Esse lá atrás do Diego se refere a 2014, quando ele e a família se mudaram para o loteamento. Essa, inclusive, é uma tendência. O Santim começou a se desenvolver por volta dos anos 2010, com a chegada de mais moradores. Naquela época não tinha ainda o asfalto feito, né? Tanto que eu vinha... Antes quando eu morava na Santa Rita, daí a gente se mudou em 2014, e daí eu passei a vir para a aula no ensino médio a pé. Só que daí, como não tinha o asfaltamento ainda, quando chovia, era barro para tudo que era lado. E daí foi um perrengue aí que foi passado ali no primeiro ano, mais ou menos, 2015. Depois acho que até final de 2016 já tinham feito o asfaltamento. Também é o caso da Raquel. Nós adquirimos um terreno no ano de 2007, no bairro Loteamento Santim. E a princípio nós tínhamos muito poucos vizinhos, então era um bairro ainda muito novo.
E no decorrer do tempo, né, nós construímos e nos mudamos no ano de 2013. E o bairro ainda necessitava de mais infraestrutura, né? E isso se deu nos anos de 2014, 2015, né? Nós fomos contemplados com asfalto, o que melhorou muito, né? A valorização não só dos terrenos, mas das casas já construídas. E o loteamento é um espaço de vivências carinhosas. Uma das coisas que assim a gente percebe com o passar dos anos e que é uma coisa que para nós pais é muito gratificante, é a gente perceber os nossos filhos com uma interação muito boa com todas as crianças do bairro. Então, isso é algo importante, porque ali acontece o quê? Acontece o desenho no asfalto, acontece as brincadeiras. Então, isso é muito gratificante para a gente poder acompanhar todos estarem crescendo, evoluindo. É algo que me deixa muito emocionada e eu acredito que os demais pais que vivenciam isso também estão emocionados. O meu dog, né, atualmente, ele foi o primeiro cachorro que eu tive na minha vida, né? Eu acho que ele me ensinou muito e eu acho que esse movimento que eu tive, porque assim, ele entrou nas nossas vidas completando quase um ano que a gente estava vivendo ali. Então, assim, eu acho que todo esse tempo que a gente passou ali no loteamento, que eu vivi no loteamento, tem muito a ver também com tudo que eu aprendi com ele. Então eu acho que esses primeiros passeios que eu fiz com ele, eu aprender a cuidar, né, de cuidar dele, né, ir passear com ele, eu acho que isso vai acabar de alguma maneira ser marcante na minha vida, na minha memória, né. O Santim tem um formato muito mais quadrado. O loteamento tem como principais demarcadores a Rua Valentim Santim, a Rua Antônio Santim e a Rua F, se estendendo em direção ao oeste da cidade. Nessa região, ele faz fronteira com o bairro Guadalupe por meio da Rua Maria Santim e com o loteamento Novo Horizonte na forma da Rua João Francisco Santim. É nas proximidades desse limite que está o principal serviço do loteamento Santim, a EMEI Pequeno Aprendiz, mas a escola também se identifica com o bairro Guadalupe. A EMEI Pequeno Aprendiz, né, foi construída para atender as crianças, né, do bairro e bairros ao redor. Ela foi inaugurada no dia 27 de fevereiro de 2009. Ela está situada aqui na Rua Sabino Bufão da Lauba, 288, no bairro Guadalupe. A EMEI ocupa os terrenos pertencentes a 4 lotes, é bastante espaço. Nós temos 11 salas, tá? Temos uma turma de berçário, 2 de berçário 2, uma turma de berçário 1, que são até um aninho e pouco, 2 turmas de berçário 2, 2 turminhas de maternal, 2 turmas de jardim 1, 2 turmas de jardim 2 e pré-manhã e pré-tarde. Daí nisso nós temos 11 salas de atendimento. Temos 2 recreações, né, que uma é essa sala, e temos os espaços abertos, parquinho, né, e também temos um espaço com grama para as crianças irem brincar, enfim. E há espaço para o desenvolvimento intelectual e social dos pequenos. O PUF, na verdade, a gente aderiu a esse programa no ano de 2022, então ele se tornou, sim, o nosso principal projeto no ano de 2023. Nos anos anteriores, cada turma realizava um projeto, né? E as profs trabalhavam assim, o que elas percebiam que fosse a necessidade da turma. Porém, com o PUF, então o projeto ele é desenvolvido a partir do olhar da criança, aquilo que desperta o interesse da criança, né? É um projeto que visa trabalhar bastante a cooperação, não só dentro da escola, mas envolvendo a comunidade escolar. As profs, então, realizam uma expedição, um passeio, assim, pode ser aqui dentro da escola ou no entorno. Com os menores, as profs realizaram dentro da escola mesmo, né? Porque é mais difícil de retirar as crianças para um passeio, enfim. Mas elas levam para o parquinho, observam o que desperta o interesse da criança lá. Então, a partir desse olhar da criança, do que despertou o interesse da criança, que se cria o projeto. Então, tiveram vários temas, assim, bem interessantes. E a partir disso as profs pedem para alguém da comunidade escolar vir ou contar uma história ou conversar com as crianças sobre algo.
Esse ano, por exemplo, teve o tema de um dos projetos foi o gatinho, né? Então a prof convidou uma pessoa fora da escola para vir aqui, para trazer o animalzinho de estimação, para as crianças terem contato. E é bem gratificante, assim, porque é prazeroso ver que é trabalhado o que realmente interessa para a criança, né? Ao todo, a escola atende 265 crianças. Como o envolvimento das famílias é intenso, as festas e entregas de pareceres ultrapassam o número de alunos. As entregas de pareceres, os pais são convidados a vir 2 vezes por ano, né? Conversar com os professores. E também a gente faz em dias alternados, não todos no mesmo dia também por causa da grande quantidade, né? A escola ainda fica lotada nos eventos. Eu não sei se vocês fazem a amostra do PUC aqui. Sim. Como é que fica a escola? Cheia. Esse ano a gente fez aqui dentro e lá fora. Como foi o segundo ano, o primeiro a gente aprendeu, né? E o segundo, então, a gente conseguiu organizar melhor. Então a gente fez nesse espaço e lá fora para comportar melhor. E tivemos demos sorte, não tá chovendo no dia, né? Porque a gente fica dependendo disso também para usar o espaço externo. Desculpa. O primeiro ano é sempre experiência, né? Daí o segundo foi melhor. Delimitado pelas pontes e localizado entre o Santim e o São Cristóvão, o loteamento Novo Horizonte é bem mais resoluto. Ao todo, são 48 lotes que foram transformados pela força de trabalho dos moradores. O bairro Novo Horizonte surgiu num programa municipal do governo federal que mandava verba para a Caixa Econômica Estadual, hoje nem existe mais aqui em Marau, né? E esse financiamento veio para criar um mutirão. Então, na época, era o Luiz Broco, e eles adquiriram aquela área de terra do Foiato, que era dos Vilela, para construir as casas, 51 moradias, através desse programa. A gente pagava, na época, o salário era baixo também, a gente pagava R$100. Mas de contrapartida, você foi sorteado na casa, o município botou todo o material, os pedreiros para construir, mas era tudo no final de semana. O morador que foi sorteado, ele tinha que fazer um X limite de horas para você adquirir a tua casa, um lugar melhor. Se você tivesse lá, vamos supor, 1000 horas, você ia escolher mais para cima, se você tivesse menos, pegava mais para baixo. E assim foi. O processo era realizado junto à Sociedade Habitacional Novo Horizonte, que organizava as ações. Carolo era um dos coordenadores do trabalho. O material chegava sempre na sexta-feira, de tarde ou de manhã, vinha o material para o pessoal trabalhar no final de semana. No final de semana envolvia lá 51 famílias para fazer hora para ter sua casa. Tinha que entregar a documentação do casal, dos filhos que tinha, e daí eles faziam uma avaliação. E se tu se encaixava naquela avaliação, tinha, né, para tu ir morar. Mas eles davam preferência para o pessoal que estava pagando aluguel e pessoas que estavam trabalhando. Quem não estava trabalhando entrava num outro processo seletivo, era diferente do que esse. Quem estava trabalhando tinha condições de pagar, era R$100 por mês, a gente pagava, porque daí é uma ajuda que tu dá, né? Mas é isso, a verba veio e daí tu ia pagando. Depois que a gente terminou de pagar, que saiu a escritura pública, averbamento da casa, aí era teu, mas depois que tu terminou de pagar. Os terrenos foram cedidos aos moradores em 1998 por meio da Lei número 2.749, de 4 de agosto do mesmo ano. Apesar disso, ainda há a necessidade de atuação da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. Ali no Novo Horizonte, nós temos diversas situações. Nós temos famílias que receberam terrenos do município e até hoje não tinham recebido a sua matrícula, então nós estamos fazendo isso. Tem um outro sistema de construção ali no Novo Horizonte, que foram áreas que eram de particulares, e esse particular, e aqui nós não estamos criticando, e sim tentando encontrar soluções, foram vendendo aos poucos e as famílias foram se
construindo, foram fazendo suas moradas ali, e agora cabe nós, juntamente com o proprietário, nós dar a orientação, dar o suporte para que essas famílias consigam ter a sua escritura definitiva, ter a sua posse definitiva. A Secretaria de Habitação também atua no bairro ao qual os loteamentos estão tradicionalmente ligados. E especificamente no bairro São Cristóvão, nós estamos finalizando uma regularização ali, onde iremos atender 41 famílias, dando a posse definitiva da sua escritura, que faz anos que estão ali aguardando, almejando para isso. E ali também eu posso até destacar mais, dentro dessa região toda ali, agora no início de 2024, iremos inaugurar o maior centro de saúde de Marau, que fica ali entre o São Cristóvão e o bairro Santa Rita, e que atende toda essa região. Então, sempre a administração olhando para todas as necessidades e fazendo investimento em todas as áreas. Também há espaços da Prefeitura no loteamento Santim e na região. Dentro do loteamento Santim, também tem uma das creches mais modernas do município, atende centenas de crianças aí, logo ali para frente, onde também os moradores do entorno do loteamento Santim podem desfrutar. Foi feito uma praça moderna para que possam usufruir junto, logo ali na frente no loteamento Fernandes. Então o loteamento Santim ele tem recebido toda a atenção do município. É um loteamento onde as ruas estão, a maioria delas já com pavimentação asfáltica. Dá para se perceber que é um bairro muito bem cuidado, conservado. Acho que é assim que se faz uma cidade diferente, olhando para os quatro cantos, atendendo as pessoas que moram no centro, as pessoas que moram no bairro. Então, realmente, Marau está de parabéns e dando atenção também especial para esse loteamento, que é importante para o município de Marau. Acompanhar o desenvolvimento de uma identidade, isso é parte do que nós experienciamos aqui nos loteamentos Novo Horizonte e Santim. E fica a dica, inclusive, estudar o futuro desses dois espaços habitacionais para entender se eles continuam loteamentos ou efetivamente ganham o título de bairros. Bem, por hoje é só, mas fique de olho nas nossas redes sociais para saber qual será o próximo bairro e até mais!